Mateus capítulo 9, do verso 11 ao 13. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendeu o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu vim para chamar os justos, mas não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Passe para Mateus 12, verso 7. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias o inocente, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Amém. Nós lemos aqui duas situações. A primeira em Mateus capítulo 9, onde Jesus estava na casa de um moço, de um homem chamado Levi, num banquete, e ali haviam pecadores, publicanos, e esse Levi, Mateus também, chamado de Mateus, né, que é o autor do Evangelho, ele ofereceu um banquete a Jesus, e ali haviam prostitutas e publicanos, que eram considerados como indignos, religiosamente impuros, e eles estavam próximo de Jesus, e os fariseus estavam ali reclamando, porque Jesus estava comendo com prostitutas, com publicanos, com pecadores, e Jesus os repreende, dizendo que eles deveriam ir aprender o que é misericórdia, ao invés de estarem julgando, ao invés de estarem criticando suas ações, em se aproximar dos pecadores. Depois nós vemos ali, mais uma vez, ali os de Jesus e seus discípulos, passando por uma seara, e havia uma lei, né, em Levíticos, que dizia para os hebreus que quando alguém fosse passando por uma seara em tempo de cega, depois da colheita, uma pessoa que viesse dentro da seara, aliás, mesmo antes da colheita, depois da colheita já é outra coisa, mesmo antes da colheita, e uma pessoa viesse passando dentro de uma seara de alguém, ele tinha por direito, diante da lei mosaica, de comer pegar algumas espigas de milho para saciar a sua fome. Não era tido como roubo. Ele não estava pegando para levar para casa, não estava jogando no saco. Eles passavam na seara de qualquer pessoa, e viesse com fome, ele podia pegar alguma coisa para comer daquela seara. Só que eles fizeram isso no dia de sábado, e os fariseus chegaram ali com outros grupos religiosos, provavelmente os saduceus também estavam no meio, fariseus, e reclamaram de Jesus porque eles estavam fazendo aquilo no dia de sábado. E mais uma vez Jesus disse que eles tinham que aprender o que é misericórdia. Vão aprender o que é misericórdia, ao invés de estarem julgando, ao invés de estarem criticando, porque ele diz que Deus, e tanto nas duas passagens de Mateus 6 como de Mateus 12, Jesus disse que Deus, ele não se agrada de sacrifício. Deus não se agrada de sacrifício. O que Deus realmente quer são outras coisas. Então, baseado nisso, nessa questão de sacrifício, de que Deus não quer sacrifício, que Deus não se agrada de sacrifício, que Deus não está interessado em sacrifício, eu quero falar sobre a vontade de Deus essa noite. E eu queria que você já abrisse lá em Oséias, o livro do profeta Oséias, no capítulo 6. Nós vivemos, irmãos, no tempo aonde tem sido prestado, ou o povo tem sido ensinado e até mesmo induzido a questão da prática de sacrifícios. Nós sabemos mais do que ninguém, ou tanto quanto os outros, que é uma prática comum nas igrejas hoje a questão do sacrifício. Vocês sabem disso, né? Abra lá em Oséias capítulo 6. Então, quando você abrir, aí você vai se ligando aí no que eu estou falando, né, irmão? Então, nós vemos ali, nos dias atuais, que a liderança evangélica, os pastores evangélicos, os pregadores evangélicos, eles têm brutalmente, de uma forma ignorante, de uma forma bruta, de uma forma coerciva, ministrado para os seus seguidores, para os seus discípulos, que eles têm que fazer sacrifício, que eles vão fazendo sacrifício, que isso vai agradar a Deus, que Deus só se agrada se fizer sacrifício, que Deus precisa fazer sacrifício para agradar o Senhor. Peço, irmão, que preste atenção, por favor, para de conversar em nome de Jesus, preste atenção, porque senão eu vou chamar a atenção no microfone. Então, irmãos, nós sabemos que isso está acontecendo nos dias de hoje. É comum essas campanhas que nós vemos por aí de 7 semanas, é um sacrifício, que a pessoa tem que estar lá, rigorosamente aquelas 7 semanas, ele não pode perder nenhuma campanha daquela. Que a pessoa ela pega um determinado envelope ungido, e mesmo ela sem ela estar com condição, no meio da crise, toda dificuldade financeira, ela tem por obrigação de cumprir aquele propósito, aquele voto, tá? Então, a gente tem visto isso, e as pessoas têm sido obrigadas a cumprir aquele ritual, aquela obrigação
daquela questão do dízimo como uma forma de, não, eles dizem que é de fé, que é de entrega, que é de amor, mas não, é de sacrifício. É de sacrifício porque as pessoas fazem da tripa coração para dar, das tripa corações para entregar, e a pessoa às vezes tira o leite da criança, tira o dinheiro do gás, tira o dinheiro da luz, tira o dinheiro de alguma coisa para resolver, do medicamento, porque ele tem que dar aquele determinado, aquele dízimo, né? E isso é um sacrifício. E eles fazem isso porque eles aprenderam que isso vai agradar a Deus, que isso vai agradar o Senhor. E alguns, outros resolvem fazer jejuns, né, jejuns sacrificiais, de 7 dias, 15 dias, 20 dias, 40 dias, e ali acreditando que com aquele sacrifício, eles também estão agradando a Deus. Então a gente tem visto, irmãos, pessoas criando em si propósitos de sacrifícios, talvez até entre nós mesmos aqui, talvez tenha até algum de nós aqui que temos criado propósito de sacrifício. Eu vou passar 7 dias lendo a Bíblia de joelho. Eu vou passar um mês, eu tenho um carro, eu tenho um moto, vou passar um mês vindo para a igreja de ônibus, vou passar um mês indo para a igreja de bicicleta, indo para a igreja a pé. Enfim, então as pessoas elas vão criando propósitos de sacrifícios, como se isso pudesse agradar a Deus, como se isso pudesse aproximá-lo do Senhor. E ali nós vemos Jesus dizendo que nós temos que aprender na relação, porque os fariseus estavam cobrando sacrifício, os saduceus estavam cobrando sacrifício, os líderes religiosos estavam cobrando do povo sacrifício. Não pode fazer isso no sábado, mesmo com fome, não pode, né? Não pode. Eu pedi aí a Jéssica, por favor, Jéssica e Eduardo, queria que vocês viessem sentar aqui na frente, por favor, tá? Vocês estão conversando muito, eu já chamei a atenção. Falei para ninguém perceber, mas vocês insistirem em conversar, parece que ninguém tinha falado. Então, Eduardo, você ouviu, meu filho? Venha sentar aqui na frente, em nome do Senhor, porque não pode ser assim, ok? Eu aprendi na técnica de pedagogia que primeiro você toma alguma decisão, primeiro você olha para a pessoa, depois você fala atenção para todo mundo ouvir, para ninguém saber quem é, aí depois tem os outros passos, né? Até chegar a tirar a pessoa do próprio recinto. Claro que não vai ser necessário isso, mas isso aí é técnica de pedagogia. Nós estamos aqui, nosso culto sempre é um estudo, então eu uso tudo que eu aprendo, certo? Uso tudo que eu aprendo. Então, queridos, então como eu estava dizendo, então a gente vai criando, irmãos, vai criando práticas sacrificiais. E talvez tenha vocês que estão aqui, ou muitos que estão ouvindo a gente aí agora, estão criar algum tipo de sacrifício, criar algum tipo de sacrifício para fazer. E eu quero dizer para você que Jesus ele questionou a questão dos fariseus, e os fariseus estavam cobrando sacrifício. Aí Jesus está aí no meio de prostitutas, de publicanos e pecadores, está comendo com eles. Ele devia fazer o sacrifício para não se aproximar dessas pessoas, e Jesus disse: vocês têm que aprender. E ali depois eles estão com fome, no dia de sábado, ali caminhando por uma seara, e eles estão comendo, irmão, pegando para comer, para satisfazer o seu apetite, irmãos, para não desfalecer. E os fariseus chegam e cobram um sacrifício, que eles não deveriam colher aquelas espigas no sábado. Nós vemos Jesus curar um paralítico, um aleijado, que nasceu paralítico, nasceu aleijado, e o homem, Jesus curou aquele homem no dia de sábado, e mandou ele levar a maca dele, irmão, na cabeça. E os fariseus, irmãos, ao invés de se regozijar com a cura daquele homem, ao invés de se alegrar com o milagre que Jesus fez na vida daquele homem, disseram: ei, você não pode carregar essa cama no dia de sábado, você tem que fazer o sacrifício do sábado, você não pode carregar essa cama. Não, mas eu era aleijado, ele me curou, não importa. Não, mas eu era aleijado, o homem que me curou mandou eu levar a minha cama. Então a gente fica vendo, irmãos, que esse espírito de sacrifício, ele estava presente, esse tipo de sacrifício. Mas pastor, Deus não estabeleceu sacrifícios lá nos levitas, no livro dos Levíticos? Irmãos, Deus estabeleceu aqueles sacrifícios, mas se você for, por exemplo, lá em Isaías capítulo 1, do verso 11 em diante, você vai ver Deus dizendo para eles que aqueles sacrifícios não são para ser realizados apenas como um sacrifício, mas eles são para ser realizados com alegria, são para ser realizados com amor, são para ser realizados com misericórdia, são para ser realizados com prazer, e não em forma de sacrifício. Porque o termo sacrifício, irmãos, embora eu não pesquisei sobre esse termo, infelizmente esqueci de pesquisar, mas ele já nos leva, nos arremeta a um entendimento de algo que a pessoa está fazendo e que não pode fazer.
de algo que a pessoa está fazendo, que ela não tem condição de fazer, mas mesmo assim ela está fazendo, mas mesmo assim ela está fazendo com o intuito, com o interesse, na questão do sacrifício religioso, né? A pessoa está fazendo aquele sacrifício sem poder fazer, sem condição de fazer, mas com o intuito de se aproximar de Deus, se achegar a Deus, de agradar a Deus. E Jesus deixou muito claro que nós temos que aprender em relação a essas coisas. Aí a gente volta lá para antes do cativeiro, no período pré-cativeiro. Nós vemos o povo em corrupção, nós vemos o povo em pecado, o povo desviado da presença da palavra de Deus. E aqui em Oséias capítulo 6, nós vemos Deus falando aqui, exatamente, Jesus estava recitando o que Oséias tinha dito. E Mateus registrou 2 vezes isso, Mateus 6 e Mateus 12. E Jesus recitou o profeta Oséias no capítulo 6, no verso 6: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nós vamos atentar para o profeta Oséias, nós vamos ver que Oséias fala de conhecimento de Deus no versículo 6 do capítulo 4, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, e no capítulo 6, no verso 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, aqui, de uma forma panorâmica, eu ouso dizer que Oséias foi o profeta que mais falou da questão da questão sacrificial, das pessoas prestar atenção que Deus não está querendo sacrifício, tá? E da questão do conhecer a Deus, do buscar o conhecimento de Deus. Oséias, a meu ver aqui, parece que ele foi o profeta que mais falou sobre isso, que mais cobrou sobre isso. Agora nós vamos entender, irmãos, 2 coisas que Deus quer de nós. Se nós acharmos que Deus quer de nós sacrifício, então nós vamos ter em nosso entendimento como os seguidores dos deuses pagãos, os adoradores dos deuses pagãos. Por exemplo, as tribos vinques, que sacrificavam seres humanos, sacrificavam pessoas, à procura de agradar os seus deuses. Os próprios gregos, que adoravam também os seus deuses e faziam sacrifício para adorar os seus deuses. Os próprios romanos, que também faziam sacrifício para adorar os seus deuses. Aquelas tribos, aquelas nações que haviam em volta de Israel, os amalequitas, os midianitas, os assírios, os sírios, os amalequitas que queimavam seus filhos no fogo oferecendo a Moloque como forma de sacrifício, e os israelitas acabaram imitando isso também. Então, no intuito de querer agradar o Deus deles, no intuito de querer chamar a atenção do Deus deles, e essa cultura, irmã, ela entrou dentro da igreja. Você escuta o pastor pregando, o pregador dizendo: irmão, você quer chamar a atenção de Deus, então faça um sacrifício para ele. O que é essa fogueira santa que a gente vê naquela igreja? É um sacrifício. Eles mandam a pessoa: dê tudo, dê o seu sangue, dê o chão dos seus pés, dê tudo, fique sem nada, dê o seu melhor, faça o seu sacrifício. E as pessoas fazem, mas em momento algum elas estão agradando a Deus. Pastor, mas elas estão fazendo por ignorância, Deus não se importa com isso. Ainda assim Deus não recebe, mesmo sendo feito por ignorância. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina, nos explica o que é correto. Então essa cultura está dentro da igreja. Parece que nós estamos daquele tipo dos adoradores dos deuses pagãos, que pegam um sacrifício e colocam aquele sacrifício ali, e depois fica batendo tambores, eles faziam assim, ficam se cortando, se martirizando, ficam dando chicotada nas suas próprias costas, tocando tambores, dançando para atrair a presença do seu Deus, e derramando muito sangue no chão. Isso está acontecendo nas igrejas hoje. Esses rituais, irmãos, que acontecem nas igrejas, principalmente pentecostais, algumas, não todas, e neopentecostais principalmente. Essa coisa do chamar a atenção de Deus, de atrair a atenção de Deus com esse tipo de prática. E nós já vimos aqui Deus falando: eu quero misericórdia e não sacrifício. Então a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer para cumprirmos a vontade de Deus, falar de duas coisas, duas ações, duas decisões, ações que nós temos que tomar para poder agradar a Deus, que está dentro da vontade de Deus. Primeiro ele diz: esquece o sacrifício e pratica o quê? A misericórdia.
E praticar a misericórdia é exatamente praticar a palavra de Deus. Eu preguei com o Auricélio domingo passado, o programa que nós fizemos ao vivo, programa Apologético, falamos sobre o jejum, quebrei o jejum agora. E a gente citou muitos textos da Bíblia, entre eles nós usamos também Isaías 58, onde Deus pergunta: seria esse o jejum que eu escolhi? É esse o sacrifício que vocês fazem para mim? Que o homem inclina a sua cabeça como um junco e fique triste e fique sem comer? Eu disse: não, não é isso que eu quero, não é isso que eu pedi a vocês, não foi isso que eu pedi para vocês. E Deus disse: eu quero que vocês pratiquem misericórdia. Eu quero que vocês perdoem quem lhe agrediu, quem lhe magoou. Eu quero que vocês pratiquem o bem, que você estenda a mão ao faminto, que você acuda o necessitado. Eu quero que você pratique misericórdia. A prática da misericórdia, irmãos, ela vai estar muito acima dos sacrifícios. Se nós olharmos por esse ângulo, nós vamos entender o quê? Que é muito melhor você pegar R$100 e dar para um irmão que está passando necessidade, do que pegar R$100 e dar de dízimo de forma sacrificial. Pastor, é por isso, pastor, que você falando essas coisas, porque os irmãos às vezes, obreiros, às vezes ficam me chamando a atenção, né? Num certo sentido. Pastor, às vezes falando essas coisas, aí o pessoal vai e deixa de dar a oferta para a igreja, né? Mas eu estou preocupado com isso, irmão. Eu não estou preocupado, estou preocupado em ensinar a verdade para vocês. Aí agora eu vou esconder uma verdade, porque não, se eu disser isso aqui, os irmãos vão deixar de ofertar, porque primeiro a gente não pede mais, não perde oferta, os irmãos já sabem disso. Está aí as caixas espalhadas, dá quem quer, no dia que quer, na hora que quer, e ninguém sabe quem deu, quem vai dar, enfim. Mas quando entendemos assim, sacrifício, a misericórdia eu quero, não sacrifício, aí eu percebo que o irmão está passando necessidade, privação. Aí eu trouxe, sei lá, um dinheiro para pagar um voto que eu fiz na igreja. Estava nem podendo mais pagar o voto que eu fiz na igreja, para pagar o sacrifício que o pastor mandou eu fazer o sacrifício, ou para dar o dízimo, devolver o dízimo, como eles dizem, né? Quer até pagar, devolver, tudo é uma coisa só. Quem não devolve mesmo, faz repagar mesmo, que é um tributo lá. Ao do dízimo. Aí eu vejo para o meu pai passar necessidade, ou minha mãe passar necessidade, ou meu irmão passar necessidade, o meu familiar, o irmão da igreja passa necessidade. Não, mas eu não posso tocar nisso aqui. Está igual os fariseus, lembra? O voto Corban. Pessoal, que vocês meus pais poderiam aproveitar de mim, é voto ao Senhor, é Corban ao Senhor, é um voto dedicado ao Senhor. Eu não posso. Papai, eu queria dar, mamãe queria dar, meus familiares, queria ajudar, mas não posso, porque tudo aqui é oferecido ao Senhor. Um sacrifício tolo. Um sacrifício que não agrada a Deus. O camarada manda, compra uma cegonha cheia de carreta, e manda deixar de sacrifício de uma fogueira santa na igreja, meu irmão. Por que ele não comprou aquela cegonha aquela carreta, aquela cegonha de carro, né? E distribuiu para os irmãos da igreja que não tem carro? E o cara pegou R$1 milhão, R$2 milhões, R$5 milhões e deu de sacrifício numa igreja. Por que ele não pegou aqueles R$5 milhões, meu irmão, e ajudou os irmãos pobres da igreja? Não, porque ele tinha que dar o sacrifício para mostrar a fé dele, porque ele aprendeu que quanto maior o sacrifício, maior a fé dele, maior a honra de Deus. Mentira! Deus está dizendo aqui, irmão, que Deus se importa mais. Deus quer misericórdia e não sacrifício. Temos o caso clássico de Saul. Todo mundo lembra de Saul, capítulo 15 de 1 Samuel, verso 22, 23. Samuel, Deus deu uma ordem: ô Saul, vai lá, mata tudo, não deixa sobrar nada, lá é tudo amaldiçoado, traga nada. Saul foi lá. Aí diz ele, que eu não acredito nas conversas de Saul, não vou mentir. Diz ele que foi o povo, irmão Clodomiro. Foi o povo. Samuel chegou, o mugido do boi, o berro das ovelhas. E ele disse: ei, Saul, você fez a vontade de Deus? Não, rapaz, fiz sim. Esse gado que está mugindo aí, essas ovelhas berrando aí, não. Isso aí foi o povo que trouxe para oferecer o teu Deus lá em Siló. Aí ele foi e disse: olha, para Deus, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Teria prazer Deus em sangue de touro e de bode, e mais do que se obedeça a sua palavra? Ou seja, Samuel estava dizendo: Saul, você não está entendendo quem é Deus. Deus,
Ele se agrada muito mais em você guardar a palavra dele, obedecer a palavra dele, praticar misericórdia, do que fazer o maior sacrifício que um homem poderia fazer na terra. Saul, Deus não está preocupado com o seu sacrifício não, meu filho. Deus está querendo a sua submissão, a sua obediência. Deus está querendo a prática da misericórdia, da piedade, que foi tão ensinada, irmão, pelos apóstolos no primeiro século. Lê as cartas de Paulo, de Pedro, de João, todas eles vão falar de misericórdia, de amor, de ajuda, de socorro a pobre, necessitado. É coleta feita na igreja A para levar para a igreja B, é coleta feita na igreja C. Os irmãos lá de Antioquia, na Síria, passando dificuldade financeira, lá em Corinto também, passando dificuldade, Paulo faz uma coleta lá, os irmãos dando, meu irmão, com amor, com alegria, além do que estava podendo, para suprir a necessidade dos outros. Não era sacrifício, era prática da misericórdia, da compaixão, porque nada era obrigado. Não era ensinar aquela coisa, dê que Deus vai lhe dar mais, dê que Deus vai multiplicar, dê que Deus vai lhe enriquecer, dê. Não era ensinado assim. E você vê isso ali dentro das igrejas. Igreja da Judéia vê uma fome lá, está passando necessidade. Então vai as igrejas da Galácia, da Antioquia, da Síria, as igrejas da Ásia, as igrejas da região de Corinto. Então faz coleta para enviar para os irmãos pobres lá da Judéia. Você vai lá e vê outro lá, um exemplo de sacrifício e de misericórdia, num texto só, Atos 5. Você vê Anani e Safira e o Barnabé. A Barnabé, ele movido de compaixão, de misericórdia, de amor, ele vendeu o que tinha e trouxe para a igreja, para dar nos pés dos apóstolos, para ajudar os irmãos. O Anani e Safira, movido pela prática do sacrificial. Está vendo aí a diferença? Movidos pela prática sacrificial, fizeram na marra, não foi? Fizeram a força, ele não queria dar. Ele não queria dar, mas não, vamos dar metade, né? A gente vendeu, o pessoal vai saber que a gente vendeu, vamos dar metade. Aí a gente diz que está dando todo, né? Mas na verdade não queria dar. Aí foram dar, então e morreram. Então Deus não se agradou. Então você vê a prática misericórdia e uma prática sacrifício. Você olha para quem mais? O fariseu e o publicano. O fariseu subiu o tempo para orar, o publicano também. O fariseu é um líder religioso, o principal líder religioso judeu. O publicano é conhecido como ladrão e o principal dos pecadores dos judeus. Aí os dois vão no templo orar. O fariseu cheio de sacrifício ao jejum 2 vezes por semana, na segunda e na quinta, que inclusive era o dia da feira, para poder o povo ver que ele estava jejuando. Jejum na segunda e na quinta-feira, Senhor. Os judeus jejuavam 5 vezes por ano. Eram só 5 vezes por ano. E não era mandamento de Deus não, eles que escolheram fazer isso, em celebrando algumas datas memoráveis, datas importantes. Aí os fariseus chegaram no meio do negócio, botaram, não, vamos jejuar 2 vezes por semana que é melhor. Aí está lá, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo, Senhor. Não dou o dízimo só do endo, do cominho, da hortelã, não. Eu dou o dízimo de tudo, Senhor, que eu possuo. Sacrifício. Aí o publicano, nem olhar para o céu, para cima ele tinha coragem, porque ele sabe que... Aí ele disse assim, Senhor, com a cabeça baixa, batendo no peito, pedindo misericórdia. Aí Jesus disse o quê? Quem foi justificado? Quem lembra quem foi justificado? Quem lembra? Você lembra quem foi? Quem foi justificado foi o publicano. Mas pastor, o publicano não era um cobrador de impostos, estava lá só pedindo misericórdia, o cara nem jejuava, nem dava dízimo. Se você quiser ir mais para frente para ouvir melhor, venha. Nem jejuava, nem dava dízimo, era um pecador miserável, desgraçado, mas o coração cheio de misericórdia, Deus perdoou, irmão. Entendeu aí, amém? Aí o outro lá devorava a casa da viúva,
do órfão, fazia mal às pessoas, apedrejava as mulheres que eles pegavam em pecado, meu irmão, não dava oportunidade para ninguém, jejuava, dava dízimo, dava oferta, e foi reprovado, porque Deus não se agrada de sacrifício. O que Deus quer, irmão, é a misericórdia. Ajuda aqui, irmão. O que Deus quer é misericórdia, irmão. Observe esses exemplos bíblicos de pessoas praticando ações sacrificiais em detrimento de outros que estão pessoas praticando sacrifício de piedade e misericórdia em detrimento de outros que estão praticando rituais, sacrifícios. E aí a gente vai vendo claramente ali, irmão, Deus desaprovando a prática do sacrifício e aprovando a prática da misericórdia. Amém? Vocês estão me ouvindo ainda? Eu estou gritando aqui para poder vocês ouvir melhor. A garganta começou até a arder. Então a gente vê isso. A gente vê claramente. Então, irmão, para, igreja evangélica brasileira, para de fazer sacrifício. Qualquer pastor que chegar a ensinar a fazer sacrifício, não faça, isso é tolice. Isso é antibíblico. Dentro do cristianismo, pode funcionar em outra religião. Não tem nada a ver com a religião de ninguém. Quem está em outra religião, eu estou falando aqui para dentro do cristianismo. Dentro da igreja evangélica, dentro da igreja que se diz de Cristo. Parem de fazer sacrifício. Isso não agrada a Deus. Não estou chamando de tolos quem está fazendo sacrifício. Eu estou dizendo que o sacrifício em si é uma tolice. Então, pare de fazer. Ah, pastor, mas lá na minha igreja, pastor, realmente é um ritualismo, mas no mundo eu não aguento mais. Você sente, a pessoa que vive de igreja de ritual, meu irmão, ele sente o fardo em cima dele. Você já saiu da igreja ritualista? Olha o fardo que estava em cima de você. Ela é sacrifício demais. Aí a gente acaba se tornando legalista. Como nós aqui passamos um período legalista, nós passamos aqui, foi tempo dentro desse ministério sendo legalista. Aí você vai colocando fardo em cima das pessoas. Vai colocando fardo em cima da pessoa. A pessoa vai fazendo sacrifício. Irmão, não pode depilar. Aí volta a questão de depilar, né? Não pode depilar o bigode, não. Irmão, não pode depilar as axilas, não. Sacrifício. Irmão, você não pode se arrumar, não. Você não pode ficar bonita, não. Sacrifício. Isso vai agradar a Deus em quê? Claro, a mulher não pode ser vulgar, sensual. Isso aí não é para a mulher de Deus. Mas a mulher se arrumar e ficar bonito. Pastor, você está pregando de calça jeans e a camisa por fora. Não, porque a gente só pode pegar com a camisa por dentro. E calça social, sacrifício. Ah, mas então vou pregar igual os apóstolos antigamente. Como é que os apóstolos pregavam? Qual era a roupa deles? Era um vestido, né? Eu vou usar vestido? Não, é porque aquela era a roupa normal que eles usavam no cotidiano. Era a roupa comum deles. Que eles usavam. Não, pastor, aqui só sobe se tiver gravata no pescoço. Aí a gente vai criando esse sacrifício. A gente fica vendo aqui claramente, irmão, que Deus reprova isso. Tudo que você for fazer que for um tipo de sacrifício tolo, meu irmão, não faça, porque Deus não vai se agradar. Agora, obviamente, se for para renunciar a alguma coisa que a palavra de Deus desaprova, então renuncie, Deus vai te abençoar. O que Deus quer de nós? Sacrifício ou misericórdia e obediência? Misericórdia e obediência. Jesus reclamou dos judeus que seguiam a eles. E Jesus disse para eles: olha, vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu mando. Vocês fazem o sacrifício de acordar cedo, de passar a madrugada à minha procura, de vir, de deixar seus trabalhos, seus negócios e vir aqui para ver milagre e cura, me seguir, mas nada disso está servindo porque vocês não estão guardando minha palavra. Esse sacrifício que vocês estão fazendo não está servindo, Deus não está recebendo. E a segunda coisa que está
completamente relacionada a essa primeira, é o conhecimento de Deus. Porque eu quero misericórdia, não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que era o holocausto? O holocausto era uma das principais ofertas que era oferecida no templo diariamente. O holocausto era quando se degolava um carneiro, derramava seu sangue, abria suas entranhas, tirava suas tripas, tirava alguns pedaços de carne, dava para o sacerdote comer uma parte, a outra parte eles queimavam. O altar tinha 5 metros de altura, e ele era um tipo de um incinerador, tinha carvão embaixo. E ali quando eles subiam lá para oferecer aquele sacrifício, os sacerdotes, ali eles queimavam. Aquilo era o holocausto, era um dos principais sacrifícios que eram oferecidos a Deus. E Deus está dizendo aqui: pois eu quero mais conhecimento de Deus do que os holocaustos. Só que a igreja hoje tem feito o contrário. A igreja hoje tem dado muito holocaustos a Deus, mediante pouco conhecimento de Deus. Uma igreja que faz muito sacrifício, mas que pouco conhece o Deus a quem ele sacrifica. Uma igreja que presta muito sacrifício, como eu já falei, campanhas e votos, envelopes e essa coisa toda que eu já falei, e muitas outras mais que vocês já sabem. A igreja presta muito sacrifício, muitos holocaustos, vamos dizer, muitos sacrifícios a Deus, mas com pouco conhecimento de Deus. Se você for conversar com esses crentes que fazem parte dessas igrejas de sacrifício, ele só vai falar de cura, de milagre, de bênção financeira, de provisão financeira, de sacrifício para aqui, para acolá. Ele não conhece nada de Deus. Ele não conhece Bíblia, ele não conhece doutrina. Ele não conhece os pilares da fé cristã, os fundamentos da fé cristã. Ele nem conhece Jesus, para começar. Por quê? Porque para eles Jesus é um homem que veio ao mundo para dar presente para todo mundo. Me dê dinheiro aí que eu vou fazer um milagre na sua vida. Me dê uma oferta aí, o dízimo aí que eu vou curar você. Me dê um voto aí de 100 reais, 150 reais que eu restauro o teu casamento. É o Jesus que eles estão pregando, é isso. Então eles não conhecem Jesus, e Deus está dizendo, então, Deus, Ele quer que vocês, ao invés de holocausto, que vocês conheçam a Ele. E a igreja tem mostrado claramente, irmãos, por suas obras, suas ações, seu testemunho, sua pregação, pelo seu intelecto, pela sua forma de viver, que não conhece a Deus. Era exatamente o que estava acontecendo aqui nos dias de Oséias, que o povo estava vivendo daquela maneira, em rebeldia, em desobediência, em pecado, porque não conhecia a Deus. Porque se conhecesse a Deus, o temeriam. Você lembra quando no livro de Juízes, várias vezes, que diz, quando morreu um juiz, morreu um juiz, o povo, a outra geração se desviou dos caminhos do Senhor, porque não conhecia o Senhor. Assim que você vai ver no livro dos reis, você vai falando, e o rei fulano de tal não conhecia o Senhor. E o juiz fulano de tal morreu, e a nação se dispersou, porque não conhecia o Senhor. Então, a falta de conhecimento de Deus, irmãos, ela traz várias reações na vida da pessoa que não conhece a Deus. Várias reações. Primeiro, ele vai viver uma vida só de religiosidade, sem profundidade com Deus. Primeiro, ele vai ter prazer só em rituais e em nada de Bíblia. Olhe para essas igrejas, não tem nada de Bíblia, não tem nada de ensinamento, não se gasta tempo com ensinamento. Outro dia tinha uma professora na sala de aula, na faculdade, e falando da ignorância bíblica que a igreja vive, que o Brasil vive, eu falei para ela, professor, não vamos longe não, vamos aqui na sala de aula mesmo. Aqui são acadêmicos, teólogos. Faça uma pesquisa entre nós, no turno da manhã, da tarde, da noite, e pergunte qual é o pastor aqui que dá estudo sistemático das escrituras. Você só encontrar um ou dois aí, encontrou muito. Não dá, não valoriza. Por quê? Porque o povo não gosta. O povo gosta de música, o povo gosta de movimento, o povo gosta de festa, o povo gosta de pular, de gritar, de vibrar, de receber revelação, profecia, mas de Bíblia não, eles têm terror. Então, tudo aquilo que os apóstolos deixaram para nós, tudo aquilo que os pais da igreja, a partir do 2º século, com todos os seus erros, erraram muito os pais da igreja, erraram demais, cometeram erros, mas com todos os seus erros, deixaram coisas boas para nós, muitas coisas boas para nós.
E a igreja de hoje, irmãos, tem simplesmente os reformadores do século XVI, Lutero, Calvino, Zwingli e os outros, século XVI. Tudo que esses homens deixaram para nós, a igreja de hoje simplesmente tem desprezado. A igreja de hoje simplesmente tem ignorado e tem se tornado ignorante ao ponto de qualquer vento de falsa doutrina deixa a pessoa perturbada. Qualquer vento de falsa doutrina desvia o camarada, atordou o camarada. E por isso Deus dizia aqui: o meu povo foi destruído, o meu povo está sendo destruído, porque não conhece o Senhor, por falta de conhecimento. Nós vivemos na era da tecnologia, na era da informação. Se você entrar no Google Play Livros, em outros sites de livro, Kindle, se você entrar no Wattpad, livros, você tem milhares de livros gratuitos para você ler. Se você for no Google e digitar qualquer tipo de livro que você quiser em PDF, você consegue baixar. Nós estamos na era da informação, a gente se especializa em muita coisa, a gente aprende muita coisa, estuda sobre muita coisa, entende sobre muita coisa, aprende sobre muita coisa, sabemos falar sobre muita coisa, mas quando se trata da palavra de Deus, da doutrina de Deus, nós não temos o conhecimento dela. O máximo que nós andamos perto de saber é aquilo que a tradição herege tem nos ensinado. É que esse templo é um lugar sagrado, é que este altar é um lugar santo, é que aqui esse lugar é a casa de Deus. São essas coisas, que o dízimo tem que dar o dízimo, e essas coisas aí, essas coisas que essa tradição corrompida, desviada, que não conhece a Deus, tem introduzido há praticamente 2 séculos. E o que as pessoas que nasceram há 20, 30, 40 anos atrás, é o que elas têm aprendido. E o que as pessoas estão nascendo hoje, meu irmão, é o que elas vão aprender, porque esse negocinho só vai crescer cada vez mais. E o evangelho que eles conhecem é esse. O evangelho do sacrifício. Aí o cara coloca a família em último lugar, coloca a esposa em último lugar, os filhos em último lugar, o marido em último lugar. Aí em primeiro lugar, os sacrifícios. Está errado isso. Está errado. Outro dia um irmão falou uma coisa para mim. Ele falou: pastor, sábado eu não pude vir para o culto, porque eu fui para o shopping com meu filho. E eu falei para ele: agiu correto. Se fosse o pastor sacrificial, ia dizer o quê? O Clodomir contou para mim que um irmão saía direto do trabalho, passava em casa, tomava um banho aperreado para chegar no culto, levava o carão do pastor. Irmão, você não está honrando a Deus chegando atrasado. Mas pastor, estou vindo do trabalho. Não sei, se vira, você tem que honrar a Deus. Eu falei: está certo, irmão. Seu filho passou a semana inteira estudando, você não teve tempo para estar com ele, você fez mais do que certo. Deixar de vir para o culto no sábado para ir com seu filho no shopping, fazer alguma coisa com ele. Pastor, você está doido? Estou não. Eu não estou doido não, porque a gente acaba colocando, isso aí não vai virar uma prática corriqueira, não vai ser todo dia, vai. O irmão não vai ver o culto, agora o irmão não vem mais para o culto na quarta, por quê? Fui para o shopping. Na sexta não fui mais não, fui para o culto sexta-feira não, fui para o shopping. E no domingo também fui para o shopping. Aí na semana que vem de novo, quarta-feira fui para o culto, não, fui para o shopping. Sexta-feira fui para o shopping de novo, não, agora você já está desviado. Ou então, se o negócio está desse jeito, é shopping direto, então aí escolhe pelo menos outra hora, que não bata no culto. Mas são eventos, irmão, coisas que acontecem. Mas as pessoas que vivem na igreja sacrificial, não, eu não posso, é a santa casa de Deus, o santo templo, o santo lugar. Pastor, me dê a chave da igreja, pastor, que eu estou com uma semana de jejum e oração e tem que ser lá no templo, porque é lá que Deus vai me ouvir. Que conversa é essa, meu irmão? Isso acontece por quê? Falta de conhecimento de Deus. E Deus está cobrando o povo aqui. Eu quero que vocês conheçam a Deus mais do que ofereçam holocaustos. Quer saber de uma coisa? Parem de fazer holocaustos.
parem de dar dízimos, parem de dar oferta, que fecha as portas da igreja, que se acabe a igreja, parem de fazer isso, mas obedeça a Deus. Pare de dar dinheiro, pare de fazer sacrifício, pare de pegar envelope, pare de dar dízimo, pare de dar oferta, pare de pagar a pare. Pastor, a igreja vai fechar, vai quebrar, que feche, que quebre, mas obedeça a Deus, meu irmão. É isso que Deus quer de nós. Amém, pessoal? É isso que Ele quer de nós. É isso. Então, aí nós vamos buscar o conhecimento de Deus. Pastor, e qual é a principal fonte de buscar o conhecimento de Deus? Qual é, igreja? A principal fonte de buscar o conhecimento de Deus é o livro que o pastor Jadel escreveu. Não. Qual é a principal fonte de buscar o conhecimento de Deus? São os escritos, as institutas de João Calvino, que inclusive são muito boas mesmo. Mas não é não. Qual é a principal fonte de buscar o conhecimento de Deus? A história eclesiástica de Eusébio Cesareia, a história ilustrada em 5 volumes, 10 volumes. Não. A melhor fonte de buscar o conhecimento de Deus está aí na tua mão. É o quê? Bíblia Sagrada. Eis a palavra de Deus. Meu resto. E aí vai, né? É a Bíblia. E claro, e outros livros bons também. Livros bons, de conteúdos bons, de bons escritores cristãos, legítimos, autênticos, zelosos pela palavra. Aí sim. E claro, não é porque é um livro bom, de escritor bom, que você vai engolir tudo também não. Você tem sempre que ler com olhar crítico, né? Então, nós temos a fonte de buscar o conhecimento de Deus na mão. Pastor, mas o povo no tempo de Osés não tinha? Não tinha, meu irmão. Tinha. Não tinha todos os livros, tudo, mas eles tinham o principal, que era o Pentateuco. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, esses aí eles tinham. Pronto, é o suficiente. Lá estava a lei, lá estavam as ordenanças, lá estavam as práticas que Deus queria que eles fizessem, lá estava lá. E nós temos. Agora, por que esse povo não buscava o conhecimento de Deus? Porque primeiro eles começaram a se achar, não, nós somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, é? Aí isso parece a cara de reformado. Pastor, você bate até no nosso sistema, bato. Parece que a cara de crente reformado. Não, eu sou eleito, eu sou eleito. É. Não, o judeu estava lá, nós somos o povo de Deus. Não, o Pentateuco, o que é que vocês estão tudo dizendo? Não, o Pentateuco, não precisamos ler o Pentateuco, nós somos o povo de Deus. Nós já temos a lei, temos o templo, eles tinham aquela mania, né? Achei Jeremias 6, templo do Senhor, que templo do Senhor? Esse templo não vai salvar vocês. Aí, os crentes estão igual hoje, igreja reformada, a nossa, o nosso teologia, está desse jeito. Porque eu sou reformado, eu sou calvinista, porque eu sou eleito, eu sou predestinado. Para de ser besta, rapaz. Vai obedecer a Deus. Deixa de ser um bobalhão. Vai obedecer a palavra do Senhor. Deixa de conhecer essa besteira. Tudo bem, você é calvinista, amém. Você é reformado, amém. Mas está obedecendo a palavra de Deus, meu irmão. Deus quer de nós conhecimento de Deus. Não é conhecimento de Calvino, de Armínio, é conhecimento de Deus. Antes de você buscar conhecer quem é Calvino, quem é Lutero, quem são os pais da igreja, quem é Eusébio Cesareia, a história eclesiástica, antes de você buscar conhecer quem são esses homens, você tem que se preocupar primeiro em conhecer a Deus, o Deus que ele se vira. Aí sim, quando você tiver conhecer a Deus, aí você vai à procura de conhecer esses homens. O que foi que eles fizeram? Porque é que se fala tanto deles? Inácio de Antioquia, Basílio de Cesareia, e vai. João Crisóstomo, boca de ouro, Justino Marte, e dezenas. Pastor, quem é esse povo? Você já conhece a Deus? Mas ainda não, conheça primeiro a Deus. Depois você vai buscar conhecer quem são esses homens, o que foi que eles fizeram. Ele diz aqui, irmão,
É o conhecimento de Moisés mais do que o holocausto. Não. Conhecimento de Davi mais do que o holocausto. Não, conhecimento de Deus. E nós temos a fonte. Então, irmãos, são basicamente essas duas coisas que Deus quer da igreja. Você está entendendo? Duas coisas que Deus quer da igreja. Primeiro, ao invés de sacrifício, Ele quer misericórdia e obediência. Ao invés de holocausto, Ele quer que se conheça Ele. Isso. Toda vez que você for fazer um sacrifício, você lembra disso. Vou fazer não. Vou obedecer a Deus, é melhor. Quantas pessoas estão com a vida suja, imunda, cheia de pecado, fazendo sacrifício a Deus? Quantas pessoas estão com a vida totalmente depravada, mergulhada na lama, fazendo sacrifício a Deus? Deixa o sacrifício de lado. Vai viver uma vida de piedade, misericórdia, obediência. E para isso, claro, você precisa conhecer a Deus. Se você não conhecer a Deus, não tem como você viver a palavra dele e viver a misericórdia e a piedade. Então é isso que Deus quer de nós. Se os nossos pastores, o pastor do Ministério da Missão de Fé, das outras igrejas nos derem isso, está de bom tamanho. Amém? Se não der, o propósito deles é isso. O propósito do pastor da Deus é amor, da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Missão de Fé, da Aliança do Calvário, e por aí vai. Das milhares, o propósito do pastor é isso. É ensinar o povo a prática da obediência à palavra de Deus, ensinar o povo a conhecer a Deus e consequentemente obedecer ao Senhor. É isso aí. Então que a gente possa, queridos, colocar isso no nosso coração. Então esquece o sacrifício, esquece esse esforço sacrificial inútil e obedeça o Senhor. Eu me lembro o diácono Gilmar deu um exemplo aqui no domingo passado, atrasado, de uma pessoa muito conhecida dele, muito próxima dele, que estava no leito de hospital, já daquele mesmo leito ela morreu, aquela pessoa. Mas quando ele foi visitar aquela pessoa estava lá, e como está tudo bem? A pessoa disse: só estou preocupada com uma coisa, que eu não dei o dízimo esse mês. Olha o fato que aquela mulher levava em cima dela, irmão. Quanto remédio ela tinha para comprar? Hoje eu estava visitando uma irmã que é deficiente, e a mãe dela estava já velhinha, com 90 anos de idade. Aí estava precisando comprar aquelas camas de hospital, um monte de coisa, um monte de aparatos caríssimos. E ela disse: pastor Jadel, eu estou com uma dúvida numa coisa. Ela não é da nossa igreja não, é uma amiga, uma conhecida. Falei: pastor, eu estou com dúvida numa coisa. Olha aqui, ó, tanto gasto que eu tenho que fazer com a mãe, comprar essas coisas, e o meu dízimo, eu não sei o que é que eu faço. Eu disse: você quer um conselho? Esquece esse negócio do dízimo e cuida da tua mãe. Deus vai se agradar muito mais. Ou tu acha que Deus ele vai se alegrar mais tu deixar tua mãe sem o que ela precisa e dar o sacrifício para ele? Para ele não, né? Para a igreja lá? Não vai. Irmão, você sabe o que Orígenes fez? Orígenes, Tertuliano, João Crisóstomo. Olha, o Orígenes ele chegou a se castrar. Orígenes de Alexandria, homem de Deus. Ele cortou o próprio membro masculino para obedecer aquela passagem bíblica que diz que é melhor perder um membro do que... Depois ele se arrependeu. Ele viu que a tentação não estava no membro, a tentação estava aqui. João Crisóstomo passou 4 anos vivendo no deserto, mas depois mais 2 anos vivendo numa caverna, solitário, sozinho. Ficou magro, doente. E tantos outros praticaram essa vida de ascetismo, da autopunição do corpo, a autodisciplina do corpo, acreditando que isso os aproximaria mais de Deus. Isso era uma prática muito comum na igreja do 2º, 3º, 4º século. Mas depois eles foram percebendo e compreendendo. Foi daí quando surgiu o movimento dos monges, né? O movimento monástico, dessa coisa aí. Pessoas queriam viver isoladas, viver para Deus, ter mais tempo para orar, fazer alguma coisa, viver isoladas, nesse sentido. E alguns foram percebendo que isso não era realmente o tipo de
renúncia que a palavra de Deus nos manda fazer. Porque a palavra de Deus nos ensina a fazer renúncia, nos ensina. Mas no quesito de obedecer, não de sacrificar. Porque o sacrifício, irmão, ele sempre é dado pela metade. Quando a pessoa entrega um sacrifício, sempre o coração dela desejou que não entregasse. Sempre em algum lugar no coração dela desejou que não fizesse aquilo. Mas a obediência é diferente. Quando a gente obedece, mesmo chorando, mesmo gemendo, mas a gente sabe que está fazendo a vontade de Deus. Então Deus quer isso de nós, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, esquecer sacrifício e praticar a obediência, a piedade e buscar o conhecimento do Senhor, porque isso valoriza muito mais do que dízimos e ofertas ou qualquer coisa que você possa dar para alguma igreja.